Fala galera do canal Professor Sensacional. Hoje eu vou contar uma história para vocês e depois eu vou explicar para vocês o porquê dessa história. Fica até o final que essa história é muito bacana e vai ter uma surpresa para você. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilha esse e outros vídeos com outros professores de educação física para a gente ter um maior alcance, curte, comenta, enfim, participa aqui desse espaço, desse canal que é todo nosso, que é para você, professor, profissional de educação física. Então, imagina só a gente dentro dessa nossa rotina, dessa nossa correria, do nosso dia a dia, a gente tem já uma série de infinidade de coisas que a gente precisa dar conta, que a gente precisa fazer. Imagina você fazer isso com um grau de dificuldade ainda maior, né? Imagina aquelas pessoas que têm alguma deficiência, seja qual for a deficiência, e lidar com toda a situação das demandas do dia a dia e, infelizmente, ainda todo o preconceito, toda a discriminação que as pessoas com deficiência enfrentam no seu dia a dia, né? Então isso é uma dificuldade, sem dúvida nenhuma, muito maior. O que já é difícil torna-se ainda muito mais difícil, né? Então imagina isso num tempo lá atrás, onde um cara ele nasceu com um problema, uma deformação, onde ele não tinha os membros inferiores. Então ele só tinha tronco, quadril, tronco e os membros superiores, né? E sofreu todos os preconceitos. Imagina só, dentro da própria casa, os pais o abandonaram. Então ele passou a viver em orfanatos, em casas que cuidavam de crianças, e no caso dele, uma criança ainda muito mais especial, uma criança com uma deficiência física. E ele desde cedo aprendeu a ter que se virar sozinho, aprendeu a lidar com toda essa situação de rejeição, de exclusão e da própria discriminação e o preconceito com o qual ele viveu. E aí, nessa história, que é uma história real, ele se encontrou no esporte, mais precisamente na luta olímpica, né? E essa história é uma história verídica, é uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos e que se transformou num filme, num curta-metragem que tem o nome desse cidadão, que é o Zion. Então, se você não assistiu, você precisa assistir a esse documentário, a esse curta-metragem Zion. Eu vou deixar aqui, bem aqui do lado, ó, a imagem lá. Você encontra no Netflix, no YouTube. Então é um filme, um curta-metragem muito bacana, muito legal, que conta a história desse cara. É uma história que não acabou, que ainda está sendo contada, mas que é muito bacana, é muito legal a gente assistir, a gente observar o quanto de superação, resiliência esse cara passou e o quanto que isso ensina pra gente. Então fica a dica aí para esse final de semana, para que a gente possa melhorar como pessoa, melhorar como profissional, melhorar a nossa visão de vida, né? A partir da realidade, da experiência e da vivência desse cara, né, do Zion. Então fica aí a dica. Não esquece, assiste porque vale muito a pena. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.